Infelizmente, a gente começa o Tem Notícias de hoje falando de um acidente que aconteceu em Mairink. Um homem de 38 anos morreu depois de saltar de bug jump numa ponte de 40 metros de altura, né, Dani? A gente tem imagens aí, é o Fábio Ezequiel Moraes, ele é de Valinhos e ontem ele foi com a família até essa ponte em Mairink, que é um local bastante usado para a prática de bungee jump, exatamente por conta da altura, né? É uma ponte que passa ali, a linha férrea passa sobre esta ponte. Ele estava com parentes, estava com amigos, estava com a esposa, com um filhinho de 6 anos de idade e esse acidente ocorreu na hora que ele pulou, né? Tudo vai ser apurado ainda, mas as primeiras informações que a gente recebeu é que uma das cordas se rompeu e a outra corda, que seria uma corda de segurança, o chamado backup, era muito comprido. Então, o Fábio acabou caindo, né, no solo, ali haveria até um colchão para minimizar o impacto, mas infelizmente não foi suficiente, né? O corpo do Fábio já foi enterrado hoje cedo em Valinhos, que é na região de Campinas, como a gente já falou, né? No velório todo mundo bastante chocado com esse acidente, a família contou para a polícia detalhes do que aconteceu. Né, disse que ele estava assim com todos os equipamentos de segurança. Esse salto ele é promovido, preparado por uma empresa que é especializada em esportes radicais, né, uma empresa que todo fim de semana leva bastante gente daqui de Sorocaba, inclusive de São Paulo, ali da região de Campinas, para a prática do bungee jump e também de rapel. Como eu já falei, né, Mairink é considerada, inclusive, uma das cidades com maior potencial para esse tipo de esporte, né, Na Thiago? internet tem vários grupos se organizando para praticar o rapel e também o bug jump lá em Mairink, nessa ponte, uma ponte de 400 metros de extensão. Os especialistas contaram que ela é muito usada porque ela tem vãos, os vãos entre um pilar e o outro tem muito espaço entre eles. E por isso, então, para facilidade, na hora que a pessoa salta com aquela corda elástica, né, com aquele elástico, né, então ela dá vazão para a pessoa poder fazer esse movimento do bug jump. A empresa MF Locação, que é dona do aparelho que o Fábio estava usando, disse para a gente que ele recebeu os primeiros socorros ainda no local do acidente. Foi levado depois para o hospital, mas infelizmente acabou não resistindo. A empresa diz também que vai tomar as providências para apurar o que aconteceu e vai ajudar a polícia nessa investigação. O Daniel Schaffer foi hoje cedo para Mairink, ele está na cidade, está pertinho dessa ponte onde aconteceu o acidente com o Fábio ontem em Mairink, só que é um local de muito difícil acesso. Daniel já caminhou 5 quilômetros no meio de um mato, numa trilha, para poder chegar até essa ponte. Por isso que a gente ainda não está em contato ao vivo com o Daniel, mas daqui a pouquinho a gente espera ainda nessa edição ter um contato com o Daniel Schaffer para ele contar para a gente exatamente o que aconteceu. A gente tem imagens, inclusive, de outros saltos recuperadas nesse em arquivo, mesmo lugar, exatamente. Imagens feitas pela TVT em 2012 e também em 2008. Dá só uma olhada como que é muito procurada. Os grupos se organizam, tem toda uma estrutura e aí de cima da ponte eles fazem esses saltos aí, né, Dani? Pois é, o Daniel Schaffer, a gente já falou para você, tá lá em Mairink, a qualquer momento ele pode nos chamar com mais informações sobre este caso e sobre as investigações também. A gente continua acompanhando e ao longo do Tem Notícias a gente volta com outras informações desse acidente muito triste que aconteceu ontem em Mairink. Como eu já falei, né, Mairink é considerada, inclusive, uma das cidades com maior potencial para esse tipo de esporte, né, Na Thiago? internet tem vários grupos se organizando para praticar o rapel e também o bug jump lá em Mairink, nessa ponte, uma ponte de 400 metros de extensão. Os especialistas contaram que ela é muito usada porque ela tem vãos, os vãos entre um pilar e o outro tem muito espaço entre eles. E por isso, então, para facilidade, na hora que a pessoa salta com aquela corda elástica, né, com aquele elástico, né, então ela dá vazão para a pessoa poder fazer
por conta da altura, né? Uma ponte que passa ali, a linha férrea passa sobre esta ponte. Ele estava com parentes, estava com amigos, estava com a esposa, com um filhinho de 6 anos de idade, e esse acidente ocorreu na hora que ele pulou, né? Tudo vai ser apurado ainda, mas as primeiras informações que a gente recebeu é que uma das cordas se rompeu e a outra corda, que seria uma corda de segurança, o chamado backup, era muito comprido. Então o Fábio acabou caindo, né, no solo. Ali haveria até um colchão para minimizar o impacto, mas infelizmente não foi suficiente, né? O corpo do Fábio já foi enterrado hoje cedo em Valinhos, que é na região de Campinas, como a gente já falou, né? No velório, todo mundo bastante chocado com esse acidente. A família contou para a polícia detalhes do que aconteceu. Né, disse que ele estava, assim, com todos os equipamentos de segurança. Esse salto, ele é promovido, preparado por uma empresa que é especializada em esportes radicais, né, uma empresa que todo fim de semana leva bastante gente daqui de Sorocaba, inclusive, de São Paulo, ali da região de Campinas, para a prática do bungee jump e também de rapel. Infelizmente, a gente começa o Tem Notícias de hoje falando de um acidente que aconteceu em Mairinque. Um homem de 38 anos morreu depois de saltar de bungee jump numa ponte de 40 metros de altura, né, Dani? A gente tem imagens aí, é o Fábio Ezequiel Moraes, ele é de Valinhos e ontem ele foi com a família até essa ponte em Mairinque, que é um local bastante usado para a prática de bungee jump, exatamente. Esse movimento do bungee jump, a empresa MF Locação, que é dona do aparelho que o Fábio estava usando, disse para a gente que ele recebeu os primeiros socorros ainda no local do acidente. Foi levado depois para o hospital, mas infelizmente acabou não resistindo. A empresa diz também que vai tomar as providências para apurar o que aconteceu e vai ajudar a polícia nessa investigação. O Daniel Schaffer foi hoje cedo para Mairinque, ele está na cidade, está pertinho dessa ponte onde aconteceu o acidente com o Fábio ontem em Mairinque, só que é um local de muito difícil acesso. Daniel já caminhou 5 quilômetros no meio de um mato, numa